Nós vamos conversar agora com o Dr. João Carlos Rodrigues de Almeida, ele é pneumologista e também diretor-presidente da Medical de Limeira. Doutor João, muito obrigada por atender a Educadora e já vou fazer então a primeira pergunta. Estamos neste período de temperaturas baixas, aí eu lhe pergunto, as pessoas têm que ficar mais preocupadas em relação ao coronavírus devido ao frio? Porque a gente sabe que os sintomas de uma gripe e de um resfriado muitas vezes se parecem com os sintomas do coronavírus, que obviamente tem sintomas mais efetivos e mais fortes. Mas nesse período de frio, as pessoas vão ficar gripadas, não é, doutor? Vão ficar resfriadas. Então pode gerar uma certa confusão. Qual alerta que o senhor faz em relação a isso? Boa tarde, é um prazer novamente participar do seu programa com informações que podem ser bastante úteis. Realmente, com a chegada do inverno, e neste ano especificamente, nos traz uma preocupação maior, embora que a Covid a gente já começa a aprender mais sobre ela e ela não é só uma doença respiratória, ela escolheu o trato respiratório como porta de entrada, mas ela é uma doença bem mais grave do que uma doença respiratória. Mesmo assim, nos preocupa porque normalmente a gente vai ter durante o inverno, como nos outros anos, o aumento das doenças respiratórias, sejam doenças virais, bacterianas e principalmente a possibilidade do agravamento de doenças pulmonares crônicas que os nossos pacientes já têm, especificamente, para citar alguns, a asma e a bronquite crônica. E isso nos preocupa porque a gente pode ter a somatória de um problema respiratório comum todo ano com essa pandemia agora. Bom, doutor, neste caso, a pessoa já começa a ter os sintomas, né? Tosse, uma febre, enfim. Qual é a recomendação? Ficar em Bem, casa aguardando, isso por conta da Covid, ou ir a um pronto-socorro, procurar um médico da confiança? Qual a recomendação que o senhor faz? se é um paciente que já tem um problema crônico respiratório, um paciente com asma, um paciente com bronquite, com DPOC, ele mais ou menos entende ou conhece a sua doença. Então, ele pode perceber o agravamento da doença básica dele e aí ele deve procurar o médico de referência que provavelmente ele já tenha. Para um caso de resfriado simples, sem febre, sem queda do estado geral, a recomendação é sempre a mesma de agora ficar em casa. E são medicações para controlar a febre, controlar uma dor de cabeça, por exemplo, hidratação, ambiente arejado, evitar locais úmidos onde possa ter mofo e aquelas precauções que a gente recomenda a todo paciente crônico. E o paciente que não tem uma doença crônica, então, nesse caso, ele, para os sintomas simples, ele deve ficar em casa. Existem alguns serviços, inclusive pelo próprio SUS, que você pode ligar e trocar informações com o pessoal de saúde, até para orientar qual deve ser a conduta. E, claro, os casos graves devem mesmo procurar o hospital. Doutor, para a gente evitar os problemas respiratórios, quais as dicas que o senhor dá? Manter os ambientes arejados, isso é uma dificuldade, né? Porque com o frio a tendência nossa é fechar, e isso é um problema porque o local sem ventilação pode transmitir mais doenças. Porém, como nessa situação da pandemia, a gente está aprendendo a ficar longe um do outro. Isso, além de prevenir a Covid, também previne os demais sintomas, as demais doenças respiratórias, os resfriados, a gripe, que continua aí. É recomendado, principalmente para os grupos de risco, a vacinação anti-influenza, a vacinação da gripe, até para não se somar esses dois vírus aí. E os cuidados com a saúde normal, é lavar a mão, é usar álcool gel, tomar bastante líquido. Quanto mais saudável ele conseguir se manter, melhor. Doutor, para a gente finalizar, nesta época de frio,
as pessoas podem ter o receio maior em relação à Covid, ou seja, a gente ouve muito falar de que este vírus gosta, né, entre aspas, do frio, enfim. Isso procede mesmo? A Covid, ela acaba sendo mais transmitida no período de frio do que de calor? Não, nenhum estudo provou essa predileção dele. Até a gente tinha uma certa fé que no Brasil, por ser quente, ele não viria tão forte. Está se mostrando que ele começou ainda nós não estávamos nem no inverno, né? Começou no outono, final de verão. E o problema é o seguinte, é a questão do isolamento social, né? Quer dizer, se eu, para prevenir a Covid, a arma que eu tenho hoje é o isolamento, eu estou facilitando, aliás, estou prevenindo também as outras doenças respiratórias. Então, uma única atitude serve para tudo. Muito bem, conversamos então com o Dr. João Carlos Rodrigues de Almeida, ele é pneumologista e diretor-presidente da Medical Limeira. Doutor João, muito obrigada, ótima tarde para o senhor. Muito obrigado e boa tarde a todos.